já são 152 slides desde o início do estudo, viu? 152 slides. Faltam aí 3 capítulos, né? Então a gente vai fechar aí para mais de 170 slides. Quando terminar, já dá um e-bookzão pancada, né? 170 slides, tá bom? Quando terminar, eu vou colocar no grupo aí para os irmãos guardar, arquivar, estudar novamente. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Mas desde o começo do ano nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta doutrinária, e Jesus tem nos ensinado muito através desta palavra, a palavra do nosso bondoso Deus. Hoje o capítulo 13, e nós vamos aqui passando, onde nós queremos tratar sobre o amor. A carta fala sobre o amor. O nosso irmão presbítero Augusto fez a leitura do versículo 1 até o último versículo, e nós temos muito a aprender sobre isso. Eu coloquei ali alguns pontos importantes demais. Primeiro, que o apóstolo Paulo não estava de forma nenhuma querendo ser romântico, viu, irmãos? Paulo não estava com interesse algum em ser romântico, em romantizar ou falar para uma pessoa do outro sexo, né, do sexo oposto, de forma nenhuma. Mas a carta, ou melhor, o capítulo 13, ele fala várias vezes sobre a palavra amor. Não é verdade? E aí é importante nós pontuarmos isso, que o apóstolo não estava de forma nenhuma preocupado em romantizar nas suas expressões. O que Paulo estava querendo, na verdade, era ensinar para os irmãos em Corinto, que falavam em línguas, que profetizavam, que eram usados por Deus em diversos dons espirituais, mas ensinar para eles que o amor é algo de excelência diante de Deus. E não adiantava de nada eles profetizar, falar em línguas, interpretar línguas e outras coisas mais, se ele não tivesse dentro de si mesmo o amor. E aí o apóstolo Paulo, ele também deixa bem claro, é importante nós lembrarmos que no grego a palavra amor tem algumas variações, mas Paulo está falando sobre o amor ágape. Não é o amor eros, não é o amor philos, é o amor ágape. O amor que provém de Deus na vida do ser humano. E este amor, Deus ele tem interesse que nós venhamos praticar dia por dia na nossa vida. Amém, meus amados? Então vamos lá. Eu fiz um esboçozinho aqui para facilitar a compreensão dos irmãos. E eu dividi o capítulo em 3 partes. A primeira parte está do versículo 1 ao versículo 3, que fala sobre a superioridade do amor. Não vamos ler os versículos, tá certo? Então, o versículo 1 ao versículo 3 fala sobre a superioridade do amor. Em seguida, do versículo 4 ao versículo 7, a Bíblia fala sobre a natureza do amor. E dentro desses versículos aí, nós vamos observar que Paulo é usado por Deus para falar sobre o que é o amor, o que o amor não é e o que o amor faz. Tudo isso nós vamos tratar aqui através desses versículos. E aí ele conclui do versículo 8 ao versículo 13, deixa eu ver se está aparecendo também no telão, deu para aparecer sim. Do versículo 8 ao versículo 13, falando sobre a eternidade do amor, ou seja, o amor é eterno. Lembrem-se qual é a intenção do apóstolo Paulo. Qual é, pastor? Lembra disso. Paulo está falando para um povo que eles pegavam dons de falar em línguas, dons de profetizar, e alguns, os irmãos devem lembrar disso, né? Alguns deles, eles eram terrivelmente arrogantes por conta do dom que eles tinham. Humilhavam outros por conta do dom que eles tinham. E quando você faz isso, você tira totalmente o sentido daquilo que Deus lhe deu. Porque Deus não dá dom para ninguém, para alguém ficar se achando melhor do que outro. Deus não dá talento para ninguém, dom para ninguém, para alguém ficar se achando que é superior aos outros. Na verdade, aquele que entende de verdade o Evangelho, a palavra de Deus, quanto mais Deus lhe dá, mais simples e humilde ele fica. Quem entende o Evangelho. Eu não estou dizendo que é quem recebe dom, porque a Bíblia nos mostra que os irmãos em Corinto receberam dons e eles ficaram, alguns deles, né, ficaram piores. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém? Então, dom não significa dizer que eu sou aprovado por Deus. Não, pastor, não.
ter um dom de Deus não significa dizer que eu fui aprovado por Deus. Até porque ninguém faz nada para receber um dom. Ah, Deus olha do céu, aí vai ver o irmão Felipe. Irmão Felipe é gente boa, rapaz. Vem sempre para oração, vem sempre para consagração, sempre chega no horário. E aí começa a ver as qualidades do irmão Felipe. Então, por conta das qualidades dele, aí Deus vai entregar um dom para ele. É assim, irmãos, que funciona? Não, não é assim. Porque dom é um presente, dom é algo que Deus nos dá sem nós merecermos. Sem nós merecermos. Então Deus te dá um dom porque Ele é bom, não é porque você fez algo de bom. Eu até acho que já contei aqui para os irmãos, quando eu estava orando para Deus, como novo convertido, para ser batizado com o Espírito Santo. Se eu já contei, eu vou contar de novo. Se eu não contei, eu vou contar a primeira vez para vocês atentarem. Talvez se eu já tiver contado, você vai lembrar. Eu lembro, irmãos, que quando eu, novo convertido, eu ia para o ciclo de oração, e aí ficava lá pedindo, Jesus me batiza, me batiza. Todo culto que o pregador chamava, eu ia para frente e dizia, Jesus me batiza, me batiza. E não dava certo, irmãos. E eu procurando ser crente, procurando me polir assim, sabe, para ser muito crente, viu? E procurava assim algum defeito. Eu estou falando aqui de um novo convertido, viu, irmãos? Ficava procurando os defeitos em mim para ficar podando eles, para ficar tirando eles. E orando ao Senhor, Jesus me dá, me dá, me dá. E Jesus não dava. Porque na minha limitação bíblica, eu pensava que era eu que tinha que me poldar, eu que tinha que para Deus me dar. E muita gente, infelizmente, ainda hoje, pensa isso, que é de acordo com o quê? Com aquilo que ele faz de bom. Eu vou ser muito crente para que Deus me dê, para que Deus me encha. E não é assim, irmãos. Dom, Deus dá para aquilo que lhe apraz. E aí eu lembro da minha oração, a minha oração foi assim, irmãos, ainda me lembro dessa oração. Eu tinha 17 anos de idade quando eu fiz essa oração para Deus. Deus, eu estou sabendo, Deus. O Senhor não me batiza, porque o Senhor acha, irmão, a oração foi desse jeito. O Senhor acha que se eu for batizado com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas, eu vou deixar de te buscar, né, Deus? Deus, ó, eu faço um trato aqui com o Senhor. A conversa foi desse jeito, irmãos. Viu? A conversa foi desse jeito. Eu faço um trato aqui com o Senhor, Deus. O Senhor vai me batizar e eu prometo que eu vou buscar os outros dons tudinho, Jesus. Era essa a minha conversa com Deus. Por quê? Porque eu, na minha limitação, pensava que era eu que tinha que me poldar, eu que tinha que... Eu pensava que era de acordo com os meus méritos. E dom não é pelos méritos, dom é por causa que Deus, Ele quer usar na nossa vida. Então Ele entrega o dom para o crente, para o jovem, para a criança, para o adolescente, para o senhor, para a senhora, porque Ele quer usar para aquilo que Ele apraz, para aquilo que for útil a Ele, a obra dEle, ao reino dEle. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender o seguinte, que o dom que eu tenho, o dom que Deus me deu, Ele me deu para usar para a glória dEle. Então, um dom que Deus te deu, Deus te entregou para usar para a glória dEle. Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos. Qual o dom, pastor? Irmãos, tocar é um dom? É um dom. Cantar é um dom? É um dom. Pregar é um dom? Tudo isso são dons. E vocês lembram que eu falei, quando eu falava sobre os dons espirituais, que o apóstolo Paulo, ele elencou 9. Porém, existem muitos outros dons que Deus entrega para os seus filhos, para usar para a glória dEle. Mas, infelizmente, tem muita gente que fica escondendo o dom, enterrando o dom, guardando o dom. E, mais uma vez, Deus fala conosco sobre o cuidado que nós devemos ter. Use o dom que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu. Lembra quando Paulo ele desperta Timóteo para falar exatamente sobre isso? Timóteo, desperta o dom que eu te dei. Ou melhor, desperta o dom que Deus te deu. Deus deu um dom para os seus filhos. E nós precisamos usar o dom que Deus nos deu. Usar de que forma, pastor? Do jeito que Deus direcionou para fazermos.
Irmão Alex, só o retorno, melhora um pouquinho aí, por gentileza. Nós precisamos usar o dom que Deus nos deu do jeito que Ele nos deu. Não precisa fazer adaptação não, irmãos. Não precisa fazer adaptação não. Só usa do jeito que Deus te deu e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá certo? Guardado isso aqui, então nós vamos falar aqui primeiro sobre a superioridade do amor. Tá bom? Está aí do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Eu deixei até grifado lá. Você até pode falar em outras línguas. Paulo está falando para um povo que na cabeça deles, falar em línguas era superior a qualquer outra coisa. Profetizar era superior a qualquer outra coisa. Então Paulo está dizendo, olha, de que adianta falar em outras línguas? As línguas dos homens, as línguas dos anjos, e não ter o amor. Paulo aqui, irmãos, com todas as letras, pode até colocar letras garrafais aqui, o apóstolo Paulo está repreendendo aquele povo que tinham dons, mas não eram aprovados por Deus. Por isso que eu falei para você que ter dons não significa dizer ser aprovado por Deus. Deus usa. Por quê, pastor? Porque o reino, a obra precisa. Deus usa. Então Deus pode usar alguém que infelizmente não está bem na presença. Mas pastor, por que Deus não levanta alguém que está bem? Tem tanta gente boa aí, por que Deus não levanta alguém que está bem? Irmãos, existem mistérios que só a eternidade vai lhe responder. O certo é que a igreja em Corinto, Paulo está nos mostrando que eles tinham dons, mas estavam sendo reprovados. Então, guarda isso aqui, que eu sei que vai assim, às vezes, de encontro ao entendimento de muita gente. Ter dons, ser usado por Deus, não significa dizer que eu sou aprovado por Deus. Porque vai chegar um dia que chegarão diante do Todo-Poderoso falando, Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu fiz tantas coisas no teu nome, Senhor. E o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então que nós possamos, meus amados irmãos, não somente, guarde isso na tua alma, em nome de Jesus, que nós possamos não somente ser usados por Deus, mas que nós possamos ser conhecidos por Deus. E quando eu falo conhecido, é claro que Deus conhece e sabe sobre todo mundo. Quando eu estou falando conhecido, é aquele conhecimento de quando o inimigo chegou na presença de Deus. Deus falou assim para ele, ó, tu tens contemplado o meu servo Jó, ó glória. E eu fico imaginando o orgulho de Deus, irmãos, em falar sobre Jó. Homem reto, sincero, se desvia do mal, ó glória a Deus. Que a nossa vida em nome de Jesus, seja uma vida que glorifique a Deus. Que as tuas atitudes glorifiquem a Deus. Que em nome de Jesus de Nazaré, a sua vida glorifique ao nome do Senhor Jesus. Irmão, irmã, vigia e ande na presença do Todo-Poderoso. Foi isso que o nosso Deus deixou bem claro. Anda na minha presença e ser perfeito, glória a Deus. E assim o Senhor irá fazer grandes coisas através da tua vida. Então, que nós possamos, igreja, andar na presença do Senhor. Ande na presença de Deus. Tenha medo de pecar. Tenha medo. Porque o crente ele tem que ter isso. Ele tem que estar vigiando constantemente para não pecar. Eu lembro quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu tinha medo de pecar, porque me ensinaram que quando você peca, você vai para o inferno. Pastor, isso está errado? Não está errado não, irmãos. Só que quando eu fui conhecer Jesus de verdade, eu entendi, eu quero que você guarde isso aqui. Eu entendi que o crente ele tem medo de pecar, não é porque ele vai para o inferno, não. É porque o pecado distancia ele de Deus. Os irmãos entenderam? Então o crente ele tem que ter medo de pecar, não é porque ele vai levar ele para o inferno, não. Porque vai levar para o inferno, sim.
A prática do pecado leva o cristão para o inferno. Mas o cristão precisa ter medo de pecar, porque o pecado distancia ele de Deus. E coisa terrível está longe da presença de Deus. Coisa terrível é entristecer o Espírito Santo de Deus. Bom mesmo, meus irmãos, é acordar agarrado com Deus. Passar o dia agarrado com Deus, de mãos dadas com Deus. Glória a Jesus. Vim para a igreja à noite cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou pregando aqui, mas estou sentindo o Espírito Santo de Deus na minha vida, alegrando o meu coração, a minha alma. O dia foi corrido, foi aperreado, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. Glória a Deus. E coisa boa é sentir a presença dEle. Coisa boa é a presença de Deus na nossa vida, crente. Coisa boa, aleluia. É muito bom a presença do poderoso Deus. E como é que a gente faz isso? É você vigiando para não entristecer o Espírito Santo. Então vamos lá. Versículo 2 diz assim: ainda que eu tenha dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, está falando aqui de profetizar, ciência e fé. Primeiro falou sobre o dom de línguas, está bem amarelo aí para vocês atentarem. Falou sobre o dom de línguas, falou sobre o dom de profetizar, falou sobre a palavra da ciência e agora sobre o dom da fé. A ponto de transportar montes. Se eu não tiver amor, nada serei. Então não adianta de nada profetizar, ter muita fé. Não adianta de nada ter o dom da palavra da ciência, se eu não tiver o amor. E Paulo diz, nada serei. Vamos apressar aqui. Versículo 3. Aí ele diz mais: ainda que eu distribua todos os meus bens. Acaba uma pessoa boa, né? Distribuiu todos os bens entre os pobres, e ainda que entreguei o meu próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então vamos lá, irmãos. Paulo está dizendo sobre a superioridade do amor. Não adianta ter fé, não adianta falar em línguas, não adianta profetizar, não adianta a palavra da sabedoria estar na sua boca. Não adianta de nada você fazer boas obras, porque o versículo 3 fala sobre isso. Distribuir todos os meus bens, fazer boas obras. Se tudo isso for feito, mas não tiver amor, de nada adianta. Deus é amor na sua essência. A essência de Deus é amor. E se nós somos filhos de Deus, irmãos, todo filho, ele carrega a essência dos pais. Não é verdade? Você olha para a Bianca, olha para o Mateus, agora é porque ele está aí com o cabelo diferenciado, mas quando o cabelo dele está grande, você olha para o Mateus, olha para a Bianca, olha para o Guilherme, é meio que está olhando, pelo menos eu acho, né? Para a minha senhora. Então, os filhos, eles conduzem a essência dos seus pais. E nós somos filhos de Deus. E a essência de Deus é amor. Nós precisamos, de fato, ter amor ao próximo. Não adianta só estar aqui na igreja, glorificando, profetizando, falando em línguas, e sendo muito usado por Deus. Deus, Ele quer que nós venhamos amar o próximo. Amar um ao outro. Mas eu estou falando de amar, não é só os irmãos que estão aqui não, irmãos. Ó. Viu? Porque a Bíblia ensina sobre isso. É fácil demais, irmãos, eu amar minha esposa. É fácil demais amar os meus filhos. Amar aqueles que me ajudam, que me fazem favor. É fácil demais. Só que Jesus está dizendo que é para amar até aquele que te persegue. Diga glória. Jesus está dizendo até isso. Aquele que fala mal de você. Jesus fala o quê? Ame ele. Libere o perdão para ele. Viu? Engula aquela e libere o perdão. Ame. Ame.
em nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu trouxe aí algumas citações. Eu vou citar só uma delas. J.R. Thomson, ele diz assim, ó: amor é o elemento que purifica e dá valor genuíno aos dons espirituais. Então, nós precisamos, de fato, buscar os dons espirituais. Busque os dons espirituais. Busque o dom de profetizar, palavra da ciência, fé, dons de curar. Busque falar em outras línguas. Busque em nome de Jesus. Não é pecado nem errado, não. Tenha vários dons. Que Deus lhe use poderosamente com dons espirituais. Poderosamente. Nós somos igreja pentecostal. Nós cremos nos dons espirituais. Nós acreditamos que Deus ainda fala, que Deus ainda cura, que Deus ainda faz. Nós cremos nisso. Por isso que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. E o Senhor Jesus, de fato, ainda tem feito, porque Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Jesus tem feito milagres, glória a Deus por isso. Mas que nós não venhamos de perder, que nós não venhamos deixar de lado o amor. Não perca o amor. Sinta a dor do próximo. Sinta a luta do próximo. Não dá para ajudar todo mundo, irmãos. Mas, e quando a gente fala de ajudar, às vezes, tem gente que pensa que é só ajuda de um alimento, de um valor financeiro, mas às vezes uma palavra é uma ajuda. Um abraço é uma ajuda. O fato de ouvir é uma ajuda. Um aperto de mão, às vezes, é uma ajuda. Às vezes, tudo que a pessoa está precisando é de um abraço. Aí você vai lá e se deixa usar por Deus e diz assim, ó: deixa eu te dar um abraço de Deus, ó glória. E o Espírito Santo transmite paz, conforto, consolo. Então o que Deus está falando aqui para nós é que nós venhamos amar. Seja poderosamente usado por Deus. Irmãos, vamos buscar os dons espirituais, irmãos, porque é para nós. Os dons espirituais é para nós. E nós não somos sensacionistas, não. Nós continuamos acreditando nos dons espirituais. Eles vão continuar sendo manifestados no meio da igreja em nome de Jesus. Mas que nós possamos amar. Amar o drogado. Amar aquele que está perdido lá no álcool, nas drogas, na prostituição. Ame. Ame as pessoas. Que Deus nos ajude a amar as pessoas. A gente sabe, irmãos, que hoje existem muitas pessoas que gostam de se aproveitar de situações. A gente sabe disso. A gente sabe que existem muitas pessoas que gostam muito de se aproveitar de situações. Então, cuidado, mas ame. Quando puder ajudar, ajude. Quando puder fazer algo, faça. Quando puder orar, ore. Quando puder dar um aperto de mão, aperte a mão, abrace. Fale alguma coisa. Seja boca de Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 4, o apóstolo fala sobre a natureza do amor. E aí eu vou repetir só para os irmãos lembrar. Ó. Ele fala sobre o que é o amor. Ele fala sobre o que o amor não é. E em seguida ele fala sobre o que o amor faz. Aí estão os versículos. O primeiro é o versículo 4. Quando ele fala, o amor é paciente e é benigno. Então, primeira coisa, o que o amor é, pastor? Paulo está dizendo, o amor é paciente e é benigno. Deixa eu ler nessa versão aqui, que diz assim, ó. É sofredora. O amor é sofredor e é benigno. Então, ser paciente, ser benigno, são atributos do amor. Eu não estou falando sobre o amor do homem para a mulher, ou da mulher para com o homem. Eu estou falando do amor de Deus. E quando nós falamos sobre isso, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, quando vai falar sobre o que o amor não é. Sobre alguns pontos que às vezes nós, por pequenas coisas, nós deixamos de amar como Deus quer que nós venhamos amar. Então, primeiro, o que o amor é, pastor?
Conforme Paulo resume, ele é paciente e é benigno. O que o amor não é, pastor? Ainda no versículo 4, ele diz assim, ele não arde em ciúmes. Olha só, o amor não arde em ciúmes. Em um relacionamento marido e mulher, é comum o homem e a mulher ter cuidado com o cônjuge? Naturalmente, né? O namorado, a namorada ter cuidado naturalmente. Mas existe um tal de um ciúme que atrapalha. Um ciúme doentio, como o irmão Adel está falando ali atrás, acho que é o Adael. Né? Atrapalha demais. O que mais, pastor, que o amor não é? O amor não se ufana. O que mais, pastor? Não se ensoberbece. Ou seja, não é arrogante. Tem gente que tem uma arrogância terrível por aquilo que tem ou por aquilo que é. Mas se esquece que nós saímos do pó e nós vamos voltar para o pó. É isso que nós somos, irmãos. Pó. E vamos voltar para o pó. Esse nosso corpo aqui vai voltar para lá. Tem gente que tem uma dificuldade até de pisar no chão. Se pudesse, pegava, Jesus. E Jesus está nos ensinando a amar. E o amor, ele não se ufana, o amor não se ensoberbece. Versículo 5. O amor não se conduz inconvenientemente. Como assim, pastor? Irmãos, tem gente que é terrivelmente inconveniente quando chega no ambiente. Está todo mundo sorrindo, quando chega, aí não consegue mais, porque a pessoa já chega já cortando, travando. É um negócio terrível. E Jesus quer que nós sejamos pessoas agradáveis, boas, que glorifiquem o nome do Senhor Jesus de coração. O amor não procura os seus próprios interesses. Tem gente que só quer saber de si próprio. E os outros? Não, os outros que... Mas eu quero saber de mim mesmo. Irmãos, e às vezes nós precisamos abrir um pouco mão. Às vezes nós precisamos ceder um pouquinho. Nem sempre vai ser só nós que queremos ganhar. E às vezes Deus nos ensina quando nós estamos o quê? Perdendo também. Então, quando você perde, você também pode estar aprendendo de Deus. Deus também pode estar te moldando, te preparando, te capacitando. Hoje eu falei 2 vezes para o Guilherme, nem sempre vai ser sim. Às vezes vai ser não. Que ele pede e o Guilherme é terrível, viu? Se você disser não para ele, dificilmente ele vai ficar conformado. Ele vai voltar, mas papai, ou então ele vai na mãe, ou então se ele conversou comigo, ele vai, se ele conversou com a mãe, ele vem no pai, e fica naquele arrudeio. Mas não, eu já falei, meu filho, não é não, e não muda. Nós precisamos entender isso, que o amor não procura somente o seu próprio interesse, mas interesse do próximo também. E nós precisamos saber que às vezes você vai perder. Cede um pouquinho, meu filho. Se desarma um pouquinho às vezes. E deixa Jesus aparecer mais na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que mais, pastor? O amor não se exaspera. O que é isso, pastor? Irmãos, sabe aquele povo que se irrita? Você até pode ver em outra versão aí. Os jovens às vezes têm outras versões aí. Como é que tem aí na sua versão? Pronto, tem gente que se zanga. Aqui no Nordeste a gente fala assim, tem gente que pega A fácil, não é assim? Pavio curto, aí outra expressão ali. Tem gente que pega A fácil, tem um pavio curto. Irmãos, o irmão Adael falou isso aqui, aí eu lembrei de uma expressão. Quando terminou aqui a nossa festa, há 2 semanas atrás, às 5 horas da manhã, nós nos reunimos numa comissão e nós fomos para o interior do estado para resolver um problema convencional.
e junto conosco foi um contador. Foram 3 pastores, foram 4 pastores e um contador. E aí o contador foi juntar o grupo de obreiros no interior, e o contador começou a falar. E o contador falou de forma técnica, né? Escute bem. O contador falou de forma técnica. Fez todo um estudo e apresentou o estudo de forma técnica. E aí ele falou bonito, bonito. Eu falei, rapaz, esse cara fala bonito. Mas quando ele terminou, que ele se sentou, aí o obreiro falou assim, irmão, o nosso contador da CEADEP, ele é cristão. Aí ele falou assim, irmão, o senhor falou muito bonito. Mas o senhor falou tão bonito que nós aqui do interior não entendemos quase nada, viu? Eu lembrei quando o irmão falou sobre, né, pavio curto. São expressões nossas que às vezes, se você fala em outras expressões, não entende. Mas o irmão falou assim de forma de fato tão técnica que os irmãos do interior acabaram não conseguindo entender bem. E aí de vez em quando eles foram falar, aí eles usavam a expressão do interior e o nosso contador, você pode explicar também aí, por favor? Então ficou naquela... Hã? Foi. Mas, irmãos, o cristão não pode ter esse pavio curto. O cristão não pode ser essa pessoa que pega eu estou usando a nossa expressão, o nosso linguajar, fácil. Tem que ter um pouquinho mais de paciência, crente. Não tem crente, qualquer coisinha, não, meu amigo, eu já quero logo zangar. Não é assim não. Calma. Tem gente que anda procurando confusão, irmãos. E confusão é fácil de achar, viu? Confusão é fácil de achar. Então tenha calma, irmão. Confusão não é para nós cristãos. O cristão, ele tem que ter prudência, longanimidade. O cristão tem que ser assim, ele tem que ser diferente. Esse negócio de crente, qualquer coisinha está brigando, está levantando demais a voz. Calma, irmãos. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. O que o amor não é? O amor não se exaspera. Nessa versão aqui. Na versão da irmã eu achei melhor. Repete aí, irmã Mariana. Não se enfurece facilmente. Ou seja, não zanga ligeiro, irmãos. Às vezes, se demorar, às vezes até pode zangar, né? Acontece, irmãos. Ser humano. Mas o que eu estou falando é que tem gente, tem crente, que faz assim, ó. Ele já está zangado já. Se pisar apertado demais, ele já está... Calma. Não perca a paz assim tão fácil. Ou coisa valiosa é a paz, e tem gente que está jogando a paz fora com coisa pequena, com coisa simples. Tenha paz, tenha paciência que vai dar tudo certo. Eu posso ouvir um amém? Opa, eu gostei do amém. Viu? Então não se zangue fácil não. Lembra do pastor pregando aqui, ó, sobre o amor. Para não zangar fácil, ter mais calma, mais tranquilidade. Respira, conta até 10 e vamos para frente que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não se ressente do mal. Leia na tua versão aí, irmã Mariana. Não guarda ressentimentos. Tem gente que lembra o que aconteceu no verão passado. Né, irmãos? Né, Mariana? Irmãos, o cristão precisa aprender de fato a perdoar. A perdoar. Perdoar, perdoar, perdoar. Não é assim, irmão Augusto? Quantas vezes foram necessárias? Quantas vezes foram necessárias? Essa é a resposta exata. Viu? Não é a multiplicação, não. É a resposta no original para aquele posicionamento de Jesus. Então o que acontece? Nós temos que aprender a liberar o perdão. Porque na caminhada, irmãos, é natural. Nós andamos nós estamos aqui em comunidade. Eu estou chegando aqui agora, de janeiro para cá tem poucos meses, né? 7 meses. A Débora, a Bianca, o Guilherme, o Mateus, estamos chegando aqui agora. Mas muitos dos irmãos aqui já estão aqui, a igreja, segundo o que eu observei, irmãos, o ciclo de oração, no próximo ano faz 30 anos. Não é assim?
segundo o que eu observei na nossa festa, no próximo ano faz 30 anos. Então a gente tem que fazer uma festa aqui mais, viu? Baseada nesses 30 anos aí, viu, irmã Débora? Porque eu vi a irmã, foi até a irmã Luciana quem leu. Irmã Luciana depois procura uns registros aí, porque eu acho que você leu 29 anos. Tenho quase certeza disso. Que a igreja estava... Então, o que acontece? Meus irmãos, é bem verdade que tem gente que chegou agora, né? Chegou agora, tem 2 anos, 3 anos. Mas tem gente que está aqui há 20 anos, 10 anos. E às vezes na caminhada, o que acontece? Acontece uns arranhadozinhos assim, né? Não acontece? Um arranhadozinho assim de lado. Só de leve, mas acontece. E aí, se nós não formos cristãos de verdade, aí vai fazer assim, rapaz, eu não vou por ele não, porque o irmão está bem ali, ó. O irmão está bem ali. Eu vou usar aqui o exemplo do irmão Rapaz, é até ruim usar exemplos, né? A irmã Girleide está ali, pronto. Eu não vou por ele não, porque a irmã Girleide está bem ali, ó. A irmã Girleide lá do Alferraz, aí não tem problema. Vou por essa porta aqui para não passar por ali, porque no ano de 1900 e antigamente a irmã Girleide falou isso com meu filho, olha aí. É assim, irmãos. Então, vigia. Porque o que a Bíblia Sagrada ensina é para nós liberar o perdão. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos valorizar o dom do amor. Porque isso está na essência de Deus. É isso que Deus quer para mim, para você, para a igreja de forma geral, para que a igreja possa continuar avançando na presença do nosso Salvador Jesus de Nazaré. Quem pode dizer amém? Aleluia. Versículo 6. Não se alegra com a injustiça. Eu havia colocado ali. Não se alegra com a injustiça, ainda dentro do que o amor não é. O amor não se alegra com a injustiça. Mas aí a gente vai começar a observar agora sobre o que o amor faz. Ali, ó. No final do versículo 6. Regozija-se com a verdade. O amor alegra-se com a verdade. O amor faz o que, pastor? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo está dizendo para uma igreja que tinha dons, mas não tinha amor. Então ele está dizendo assim, olha, o amor de verdade sofre, suporta, crê, espera. É isso que o amor faz. É melhor ter o amor do que ter o dom de línguas. É melhor ter o amor do que profetizar. Pastor, pode ter os dois? Eu falei aqui agora há pouco. Tenha todos, meu filho. Mas não despreze o amor. Amém, meus amados? E aí no final, o apóstolo Paulo conclui falando sobre a eternidade do amor. Os dons são importantes, porém são passageiros. Mas o amor, versículo 8, o amor é eterno. Olha o que o versículo 8 diz. O amor jamais acaba. Oh, glória. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E o amor não se acaba. Paulo está dizendo assim, olha, você pode até hoje profetizar, mas isso vai acabar. Você pode falar em línguas, mas isso vai acabar. Você pode ter o dom da fé, tudo isso vai acabar. E o amor não se acaba. Então, que nós possamos buscar em Deus, não as coisas que são perenes, passageiras, mas muito mais, o amor. Então que nós possamos buscar não somente as coisas que são passageiras, mas que possamos buscar o amor. Amar uns aos outros. Versículo 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então perceba que Paulo, ele está colocando outros dons, está dizendo, busque esses dons. Não deixe de buscar não, todos eles são importantes. São bons para cada um de nós, mas não deixe de amar não. Amar ao próximo, ajudar ao próximo, viver o amor,
e assim o nome de Deus ser glorificado na vida de cada um dos seus servos. Amém, meus amados irmãos? Quem pode dizer glória? Glória a Deus, glória a Deus. Jesus quer que nós sejamos crentes melhores. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer isso. Que nós sejamos pessoas melhores, cristãos melhores. Que a nossa vida glorifique de fato o nome do Senhor. E através de cada um de nós, Jesus, Ele possa ficar feliz. Seja orgulho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, encerrado aqui.